Nós vamos seguir aqui, tá? E agora nós vamos falar da construção de fórmulas estruturais a partir de fórmulas moleculares. Existe um método prático para facilitar esse processo nosso, sem que a gente tenha que passar pela fórmula eletrônica, tá bom? Esse método prático, eu vou explicá-lo com 2 exemplos aqui, tá? E aí, a partir disso, a gente entende o conceito de como ele funciona, beleza? O primeiro exemplo vai ser o exemplo do NH3, beleza? Primeiro vai ser o meu NH3. NH3 é a amônia. E nesse método prático, eu sempre faço uma perguntinha. A primeira pergunta eu tenho que fazer 2 perguntas, né? Mas a primeira é: preciso para estabilizar. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é assim, ó. De que eu preciso, ou de quantos elétrons eu preciso ter na camada de valência para estabilizar? E aí eu vou olhar isso em relação a cada um dos átomos presentes na molécula. Por exemplo, na molécula da amônia eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Nós sabemos que o átomo de nitrogênio, para ficar completo, ele fica com 8 elétrons de valência. Nós sabemos que o hidrogênio se completa com 2 elétrons de valência porque ele fica parecido com o hélio. Só que aí que tá. O nitrogênio, que se completa com 8 elétrons de valência, está presente na molécula uma vez só. Já na molécula também eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então, de que eu preciso para estabilizar? Eu preciso de 8 elétrons no nitrogênio e preciso ter 6 elétrons no hidrogênio. Eu preciso, então, para estabilizar, um total de 6 mais 8, que dá 14 elétrons. Bom, isso é o que eu preciso para estabilizar. Beleza, mas se eu continuar o meu raciocínio, eu tenho uma outra segunda pergunta que tem que ser feita. A minha segunda pergunta é assim: o que eu tenho na camada de valência? O que eu tenho na camada de valência? Então vamos lá, vamos olhar o que eu tenho na camada de valência. Bom, um átomo de nitrogênio é o que eu tenho na molécula. E na molécula eu também tenho 3 átomos de hidrogênio. Na camada de valência do nitrogênio, nós sabemos que ele é da família 5A e, portanto, ele tem 5 elétrons de valência. Nós sabemos que o hidrogênio tem 1 elétron de valência. Só que na fórmula eu tenho 1 nitrogênio e tenho 3 hidrogênios. Como eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios, eu preciso, então, para os nitrogênios, eu tenho, 5 elétrons, e no caso dos hidrogênios, eu tenho 3 elétrons. O que eu tenho, então, na camada de valência? Na camada de valência, eu tenho um total de 8 elétrons. Eu preciso ter 14, mas eu só tenho 8. Quanto é que está faltando? Quanto é que está faltando? Então, faltam. O que está faltando? 14 menos 8. Faltam 6 elétrons. Se faltam 6 elétrons, se 6 elétrons é a deficiência de elétrons que eu tenho, se faltam 6 elétrons, significa que 6 elétrons serão compartilhados. 6 elétrons serão compartilhados, tá bom? Presta bem atenção. Uma ligação simples são 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons compartilhados, beleza? Então, presta bem atenção. Em uma ligação, eu tenho 2 elétrons compartilhados. Eu tenho um par de elétrons. Se eu preciso de 6 elétrons compartilhados, quantas ligações eu vou ter? Então, tem que dividir isso aqui por 2, né? Se eu dividir isso aqui por 2 elétrons, por 2 elétrons, cada ligação, significa que eu vou ter, então,
3 ligações. Ou seja, eu vou ter 3 pares de elétrons. Ou eu vou ter 3 pares eletrônicos. Beleza. Gente, só uma continha que é importante a gente fazer aqui também. Pensa comigo, ó. Se eu tenho, 8, se eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui, fazer essa seta bonitinha. Se eu tenho aqui, ó, 8 elétrons de valência. Se eu tenho aqui 8 elétrons de valência. E desses 8 que eu tenho, 6 serão compartilhados. Quer dizer, então, ó, que 2 elétrons não serão compartilhados. Eu tenho 8 no total, 6 eu compartilho. Quer dizer que 2 não serão compartilhados. Beleza. Esse é o primeiro exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho NH3 e eu descobri, então, que eu tenho que colocar 3 ligações. Ó, para o NH3, eu descobri que eu tenho que colocar 3 ligações. Como é que vai ser a fórmula estrutural, então, depois dessa continha toda? Então, eu sei que o N tem que ficar no meio, porque ele é quem está presente em menor quantidade na minha fórmula. E ele tem que se ligar, ó, a 3 hidrogênios. Como ele tem que se ligar a 3 hidrogênios, e eu descobri pelas continhas que eu tenho que fazer 3 ligações, aqui eu coloco uma, aqui eu coloco outra e aqui eu coloco outra. Então, nós aprendemos a fazer a fórmula estrutural a partir da fórmula molecular, sem passar pela fórmula eletrônica. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Nós fizemos o NH3, agora eu quero fazer um outro exemplo. Agora eu quero fazer o SO3, o trióxido de enxofre, tá? O trióxido de enxofre, então, eu vou chegar nesse mesmo raciocínio que eu fiz para o NH3 e vou fazer as mesmas perguntinhas. Então, ó, tem que fazer as mesmas perguntinhas. A primeira pergunta é: de que eu preciso para estabilizar? Estabilizar entre aspas, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer no contexto de completar a camada de valência. Beleza, de que eu preciso para estabilizar? Bom, lá na molécula eu tenho um átomo de enxofre e tenho 3 átomos de oxigênio. O enxofre é da família 6A. Então, para ficar completo, ele precisa ficar com 8 elétrons de valência, tá? O oxigênio, para ficar completo, ele tem que ficar com 8 elétrons de valência também. Só que eu tenho um enxofre e 3 oxigênios. Então, eu preciso, para estabilizar no total, ter um total de 8 vezes 3, 24, com mais 8, eu preciso de um total de 32 elétrons para estabilizar. E o que eu tenho? Ó, são 2 perguntinhas. A segunda perguntinha é: o que eu tenho na camada de valência? Então, vamos lá. O que eu tenho na camada de valência? Então, na molécula eu tenho um enxofre e eu tenho 3 oxigênios. Na camada de valência do enxofre, eu tenho 6 elétrons. Na camada de valência do oxigênio, eu também tenho 6 elétrons. Só que eu tenho 3 oxigênios na molécula e eu tenho um enxofre na molécula. Isso significa, então, que eu tenho na camada de valência um total de 3 mais 1, 4. 4 vezes 6, 24 elétrons. Se eu tenho na camada de valência um total de 24 elétrons e preciso de 32, quanto falta? Ó, faltam... Quanto que falta? 32 menos 24. Falta quanto? Faltam 8 elétrons. Então, se faltam 8 elétrons, o que significa isso? Isso significa que 8 elétrons serão compartilhados. Pensa comigo, ó. Cada ligação não são 2 elétrons? Se cada ligação são 2 elétrons, de quantas ligações eu preciso? Então, eu divido isso aqui por 2. De quantas ligações eu preciso? 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu vou precisar de 4 ligações. Ou seja, eu vou ter 4 pares de elétrons
compartilhados. Compartilhados. Ou seja, eu vou ter 4 pares eletrônicos, beleza? Vou ter um total de 4 ligações. De novo, se eu tenho 24 e falta-me 8, ou seja, 8 serão compartilhados, quantos serão não compartilhados? 16 elétrons serão, ou seja, não serão, né? Não serão compartilhados. Beleza, vamos continuar. Como é que vai ser a fórmula estrutural, então, que eu vou determinar a partir dessa continha que veio da fórmula molecular? Como é que vai ser a fórmula estrutural? Então, eu tenho um átomo de enxofre, e esse átomo de enxofre está ligado a 3 átomos de oxigênio. Eu descobri pela minha continha que tem que ter 4 ligações. Então, eu vou colocar uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação. A quarta ligação eu posso colocar em qualquer um dos lugares. Por quê? Porque todo mundo aí é igual. Como todo mundo é igual, a valência de todos os átomos que estão participando das ligações são iguais. Se fosse alguém diferente, eu ia ver onde está faltando alguém ficar completo. Nesse caso, eu não preciso ver isso. Eu coloco, como todo mundo é igual, não faz diferença onde vai estar esse novo par de elétrons compartilhado, tá? Então, eu coloquei aqui em cima. Galera, ó, note que essa é a fórmula estrutural do trióxido de enxofre, obtida a partir da fórmula molecular, por meio desses passos aqui que a gente fez, que são essas continhas, tá? Em nenhum momento nós precisamos preocupar com ligação dativa. Se você observar bem, se você observar bem, vamos fazer um raciocínio. Oxigênio, que é da 6A, tem 6 elétrons de valência, tá? Esse oxigênio de cima tem 6. Se ele tem 6 e está fazendo uma dupla, quer dizer que ele está ficando com quanto? Com 8. Então, esse oxigênio está completo. O enxofre também tem 6. Ele está fazendo uma dupla aqui, ó. Ele está ficando com quanto? Com 8. A única forma desse enxofre ligar com os outros 2 oxigênios que estão faltando é fazendo uma ligação dativa. Então, essa ligação aqui, ó, é dativa. E essa outra ligação aqui também vai ser dativa. Por quê? Porque o enxofre já ficou com 8 quando ele se completou aqui com oxigênio. Então, a única forma dele se ligar com os outros oxigênio é fazendo uma ligação dativa. Quando a gente faz essa continha, quando a gente usa esse método prático, a gente não precisa nem preocupar com a ligação dativa, porque a continha já resolve todos os nossos problemas. Beleza?